Fala, fiel! Fala, nação corintiana! Muito assunto no vídeo de hoje, hein, fiel? Tá bombando as notícias no nosso timão. Domingão tem estreia contra o Atlético Mineiro e tem possibilidade aí de Palácios e Maicon voltarem ao time. O Corinthians sendo reforçado com peças aí do departamento médico e assim a gente finalmente vai conseguir ficar com força máxima. Hernani, do Parma, meio-campista de quase 2 metros de altura, está próximo de fechar com o timão e chegar aí na janela do meio do ano de julho. Vai ser uma boa aí com a camisa do Corinthians, um ótimo jogador. Já tinha sido falado pelo Neto e outros repórteres há um tempo atrás e o Corinthians vem caminhando, tá bem perto de anunciar. O Corinthians também tem propostas aí de fazer parceria, a maior parceria da América do Sul com a Emirates. Arena Emirates, será que esse vai ser o novo nome do estádio do Coringão? E também tem propostas de parceria pelo CT Joaquim Grava. 1 bilhão e 200 milhões pela Arena, para ter o nome na Arena, e mais ou menos 250 milhões para ter o nome no CT Joaquim Grava. Corinthians negocia, Augusto Melo também falou no programa Os Donos da Bola, tem um vídeo aqui no canal, vai lá depois para você assistir. E a Lili Nascimento de volta trazendo informações do Corinthians. Se inscreva no canal, fiel, nos ajude a bater a marca de 1000 inscritos. Tem sorteio lá no Instagram quando a gente bater essa marca. 3 camisas dessa temporada do Coringão. E deixa o seu like para fortalecer e vamos pro vídeo, né? Muito. E já há algum tempo. Quem está de volta, hein, Mari? Você falou tanto da Disney? Então... Tá vendo? Até catamos ela de lá. Nem o Abel Ferreira foi pra Disney e a Lili foi. O Estevão nem conseguiu pisar lá, ó. Tá vendo? Tem que falar com a dona do Mickey Mouse, Lili Nascimento, com as informações do timão. Lili, bem-vinda de volta. Lili é a melhor representante. Ô, gente, voltei, hein? Estevão ainda não foi, mas eu estava lá. Misca Musca, estou de volta. A minha segunda casa, né? O CT do Corinthians, não sai daqui, então voltei pra cá, porque o Corinthians já tá treinando na manhã de hoje. Daqui a pouquinho, inclusive, os jogadores vão sair para ficar essa movimentação aqui de pessoas, alguns carros, para tentar aquele autógrafo. O Corinthians que se prepara para a estreia no Campeonato Brasileiro no domingo contra o Galo lá na Neoquímica Arena, uma baita responsabilidade. O Corinthians que saiu com um saldo muito negativo na última temporada, brigando para não ser rebaixado, então precisa mostrar trabalho nesta temporada para o torcedor. Vamos ver o que o técnico Antônio Oliveira vem fazendo, né? A gente já conseguiu ver um pouco aí na Sul-Americana, um primeiro jogo, uma estreia complicada, depois consegue ganhar contra o Nacional do Paraguai, que deu um respiro para a equipe que vai virar a chavinha, porque agora serão 3 jogos consecutivos do Campeonato Brasileiro. Domingo tem o Galo, depois tem mais um jogo contra o Juventude e o último contra o Bragantino, aí volta a jogar contra o Argentino Júnior na Sul-Americana. Para essa partida, o torcedor pode contar aí com alguns retornos, tá? Porque o Maicon e o Diego Palácios estavam fazendo trabalhos separados. O Palácio às vezes participava com o grupo, depois voltava para o trabalho interno. Eles já estão treinando com a equipe em campo, então isso é um bom sinal. Resta saber se estarão na lista ali de relacionados para domingo também, para quem sabe o técnico Antônio Oliveira ao longo da partida ir colocando aos poucos esses 2 jogadores, principalmente o Maicon, que vem fazendo muita falta, né? Deixou uma lacuna muito grande ali no meio-campo corintiano. Aí ele vem testando o Breno Bidon, o Fausto Vera, mas a torcida está esperando mesmo o retorno do Maicon. Corinthians, como eu falei, precisa provar para a torcida que será diferente essa temporada, principalmente no Campeonato Brasileiro. E aí, para se ter uma ideia, a diretoria traçou ali um objetivo para o Brasileirão: G8. Então, vamos ver se o Corinthians vai conseguir cumprir ou, quem sabe, surpreender. Veremos, né, meus amigos? A gente segue acompanhando os treinamentos e domingo tem estreia e eu estarei lá. Obrigada, Lili. Ó, tem uma boa notícia para as 2 repórteres, para a Lili, para o torcedor do Corinthians, e para a repórter seguinte, que é a Vicky. Daqui a alguns dias, sexta-feira que vem, dia 19, tem álbum novo da Taylor Swift. Ou seja, o jogo anterior e o jogo seguinte, o Corinthians ganha. Nossa, Mari, então o jogo anterior é o jogo do Galo? Já não. O Corinthians joga contra o Juventude, aí lança o álbum e depois outro jogo. Então, contra o Juventude e o jogo seguinte, aí a Taylor Swift faz sua mágica. Não necessariamente. Não sei se ela entrará contra o Clube Atlético Mineiro. Mas é bom avisar então o Milito dessa questão toda que a gente sabe ganhar, aqui no futebol brasileiro. Isso é determinante, ô Vitória.
Ó, o Gabriel Milito tem que chegar sabendo o que funciona e o que não funciona aqui no Brasil, viu? Vou tentar passar essa mensagem pra ele antes do jogo, mas vamos falar como vem esse Atlético para enfrentar o Corinthians. O Atlético tá muito motivado depois de ótimas semanas aí de início do Gabriel Milito. Começou já vencendo o primeiro título da carreira e também o pentacampeonato mineiro diante do rival Cruzeiro. De virada, foi aquele título emocionante que a gente já falou bastante por aqui. Conquistou 2 vitórias nas 2 primeiras rodadas da Copa Libertadores. Esse jogo contra o Rosário Central foi um jogo que o técnico Gabriel Milito destacou muito como a força do elenco importa, porque de fato ele está pedindo uma intensidade física dos jogadores muito alta e eles conseguiram, pelo menos do primeiro tempo, manter isso da forma como ele queria. E aí a gente fala um pouquinho sobre um assunto que ele comentou bastante na última coletiva, que foi o Hulk, né? Isso repercutiu bastante, o fato de ele ter dito que acha que o Hulk tem que desfrutar mais do futebol por estar assim nos últimos anos de sua carreira, já tem 37 anos, a gente não sabe quando o Hulk vai parar, a gente como fã do futebol brasileiro não quer que o Hulk pare tão cedo, mas por isso ele vai dosar os minutos do Hulk em campo. Contra o Corinthians, Hulk deve sim começar entre os 11 titulares, mas, como já vinha acontecendo, não deve ficar até o final do segundo tempo, os 90 minutos, até porque o Milito destacou que ele quer um time com bastante intensidade física, e ele não quer forçar tanto isso pro Hulk, porque ele sabe que o Hulk vai entregar e ele quer que o Hulk tenha bastante tempo aí para jogar ainda. Rubens e Bruno Fux continuam como dúvidas. O Rubens teve uma fratura na mão e o Bruno Fux teve um edema na coxa, um inchaço na coxa antes do jogo contra o Rosário Central, então os dois podem não viajar para São Paulo neste sábado. Quero falar agora sobre o Corinthians, com novidades importantes, muito barulho no timão, né? Começando sobre a Emirates, sim, uma das maiores empresas do mundo, voltou a ter seu nome especulado no Corinthians. O tipo da parceria ninguém entende, ou sabe o que pode acontecer, mas o nome da Emirates voltou às pautas no jornalismo esportivo nessa quinta-feira, depois que o Samir Carvalho, no canal dele, o Café do Setorista, afirmou que representantes da empresa estiveram na última terça-feira na Neoquímica Arena para iniciar debates. Não existe negociação, mas sim conversas entre Corinthians e Emirates. Vale a lembrança de que na quarta-feira, o Ulisses Costa, comentarista do programa Jogo Aberto da Band, já havia sinalizado algo nesse sentido, afirmando que árabes estiveram na Neoquímica Arena. O presidente Augusto Melo não confirma nem desmente. Ele participou nessa semana do programa Os Donos da Bola e admitiu conversar com 4 grandes empresas. Ninguém sabe ao certo qual modelo de negociação, que tipo de parceria poderia ser montada. Patrocínio Master, não dá para imaginar, o Corinthians acaba de fechar com a VideBet por 120 milhões de reais. Então essas empresas como a Emirates, como a BYD, elas poderiam estar interessadas nos name rights. Talvez hoje seja a principal propriedade à venda. Embora o Corinthians não admita publicamente, ele pediu um estudo para avaliar o valor do estádio do Corinthians, dos name rights do estádio. Chegou à conclusão de que esse valor pode bater até 1 bilhão de reais. Além dessa questão do 1 bilhão, tem também a venda do name rights do centro de treinamento por mais 250 milhões de reais. Tudo isso está sendo debatido, o Corinthians pretende, visa, cogita, viaja, trabalha para conseguir o mais rápido possível a maior quantidade de receitas. Ainda falando sobre receitas, queria contar que nessa quinta-feira o ex-presidente André Sanches esteve no Parque São Jorge e pediu uma reunião com o atual presidente Augusto Melo. Ele sugeriu, solicitou, aconselhou Augusto a não fechar com a Brax. Em relação a direitos de transmissão de TV, o Andrés tem a informação de que a Brax passa por uma situação financeira bastante delicada e o Corinthians correria o risco de não ver o acordo dos direitos de transmissão ser pago se o acordo fechasse com a Brax. A tendência é que de fato o Corinthians se associe à Libra e receba nos moldes do Flamengo. Mesma coisa que o Flamengo vai ter de direito para receber na Libra, o Corinthians também vai receber. Só para completar ainda sobre o timão, queria falar sobre Hernani, volante do Parma, velho nome discutido dentro do Corinthians, desde janeiro esse nome vem pipocando, né? A informação é de que o Corinthians está bastante otimista com o acerto do atleta de 31 anos de idade, que pertence ao Parma. O contrato dele se encerra apenas em junho de 2025. Mas o Corinthians recebeu a informação de que o Hernani quer voltar ao futebol brasileiro em julho, quando a janela por aqui para negociações internacionais reabre. Vale a lembrança de que a janela atual até 19 de abril é apenas para negociações domésticas, de atletas que disputaram um campeonato estadual. O Hernani é titular no Parma, que briga para voltar da segunda para a primeira divisão do futebol italiano. A informação do staff do jogador passada ao Corinthians é de que não se trata de uma operação cara. O Parma não cobraria muito dinheiro para liberá-lo. Então existe
uma possibilidade real de a negociação ser fechada nas próximas semanas para que o Hernani seja reforço alvinegro a partir de julho. Saideira do Timão, Igor, atacante do time campeão da Copinha, acionou o Corinthians na justiça. Ele cobra 22 meses de atraso no pagamento do fundo de garantia, algo na casa dos R$110 mil, rescisão de contrato à vista. O Corinthians tem negociações com... Já acelerei o Samir aqui para ser mais rápido. Não é só uma intenção, não é uma consulta, como foi o caso do Kaique, que eu sempre tratei para vocês como consulta, né? Eu costumo deixar a notícia para vocês sempre na temperatura certa, né? Então, quando eu falo é consulta, quando eu falo que é negociação, e assim vai, sem a gente exagerar em nada, tá? No caso do Hernani, não é só uma consulta, não é só um interesse. O Corinthians está negociando com o jogador, tá? O jogador manifestou interesse em voltar ao Brasil e para jogar no Corinthians. O Corinthians já negociou com o atleta, tá? Já entrou em contato com o Parma. A negociação, a contratação não é para agora, tá? Até porque o Corinthians ainda tem... O Corinthians, né, ainda tem até dia 19 para contratar jogadores, mas só pode ser jogadores que atuaram no estadual, né? Então, não sei se o Corinthians vai fechar com alguém até dia 19. Melhor a gente nunca fechar as portas, né? Mas a contratação do Hernani seria para o meio do ano. Hernani tem contrato com o Parma da Itália até o meio de 2025. Ele está indo muito bem lá na Itália, no Parma. É um jogador realmente que interessa, um jogador alto. Tem 31 anos já, mas ainda é um jogador que tem boa condição física, é um atleta que tem boa intensidade, é um volante que pisa na área, tem uma altura que agrada muito o técnico Antônio Oliveira. É um jogador que, enfim, agrada bastante, eu já falei isso para vocês, tá? O Corinthians já consultou valores em relação ao Parma e entende que o Corinthians não vai ter dificuldades para pagar pela liberação do jogador, tá? Então o Corinthians vai se acertar com o atleta e depois se acertar com o Parma. O Corinthians está confiante, pelo que já conversou com os representantes do atleta, que não vai ter grandes dificuldades e não vai precisar pagar um valor que seria inviável para o clube para tirá-lo, né, do time italiano no meio do ano. Então a confiança no Corinthians é muito grande. Eu já havia dito para vocês que o Hernani ele é prioridade hoje no Corinthians, a contratação, né, do Hernani, grandalhão, né, que deve chegar para jogar ali no meio, ali, né, naqueles dois, né, da linha de 4 do técnico Antônio Oliveira. Então é um atleta que, pelo que eu conversei com as fontes hoje, a confiança está grande, tá? Está grande, é para o meio do ano, e a gente agora vai precisar aguardar, né, o meio do ano para saber se realmente o Corinthians consegue fechar, né, essa contratação. Jogador que teve uma boa passagem pelo Atlético Paranaense e agora, né, no Corinthians, tá? No Corinthians é um jogador hoje considerado assim prioridade, imprescindível. O Corinthians fará de tudo para contratá-lo, mas está confiante porque vai pagar pouco. A gente já sabe de tudo. Já falou com o atleta, já falou sobre valores. Então a gente agora é aguardar, tá? Mas essa deve, né, não vou falar que deve ser uma das contratações, mas quando abrir a janela no meio do ano, se prepare que o assunto Hernani estará à tona, estará quente, porque o Corinthians já está se antecipando, né, visando o meio do ano, tá? É um volante normalzinho, só contrata um pé de rato, é difícil, eu perguntei se esse Hernani era bom dentro do clube, e eles falaram, poxa, tu não lembra? O cara é bom pra caramba e tal. O pessoal lá no Corinthians gosta demais dele. Além dessa questão do Hernani, outro assunto que tem tomado conta aí do noticiário corintiano é a questão do mundo árabe está chegando junto aí no Corinthians com grana para fazer uma parceria que seria a maior da América. A gente já sabe a informação aí da TV Bandeirantes. O Augusto Melo foi perguntado hoje, né, para o Neto em relação a isso, e o Augusto simplesmente não falou se era árabe, que país que era, mas falou que tinha uns 4 interessados, tá? Desses 4 interessados, eu tenho certeza que um deles são chineses, que é o grupo BYD, que eu já falei ontem, né, coloquei no corte hoje. É um grupo que está em fusão com uma outra empresa de carros elétricos e
tem a intenção de fazer essa parceria com o Corinthians. Como o Augusto falou, bem colocado, e eu tenho colocado aqui, nós estamos falando de intenções, tá? Não estamos falando de algo que esteja fechado e sequer estamos falando de negociação. Eu recebi uma mensagem no meu celular de alguém que estava me vendo e falou: Samir, guarda esse nome, Emirates. Emirates é um nome que sempre foi relacionado ao Corinthians. Desde a época da venda dos name rights, antes da Neoquímica Arena, tinha gente que já falava, né, já falava desse nome. Eu não tenho nada de concreto da Emirates, tá? Uma fonte só me disse: Samir, guarde esse nome, porque havia um representante deles que estava na Neoquímica Arena na última terça-feira, tá? Alguns intermediários, né? Inclusive intermediário brasileiro que está fazendo esse meio campo, né? Para eles estarem na Neoquímica Arena e em contato com a diretoria do Corinthians. Então, o que tem é isso, tá? São procuras, sondagens, mas ainda não há negociação, tá? O Augusto vai sentar com todos esses interessados para falar, né, realmente se pode ocorrer um negócio ou não. O Corinthians sonha aí com 1 bilhão, né, de reais em relação a 1 bilhão de reais em relação à venda dos name rights da Neoquímica Arena, né, que aí deixaria de ser Neoquímica Arena, seria só Arena, né, ou Emirates Arena, Emirates Arena, enfim. Mas, ou BID, né, Arena BID, enfim, tem tanta coisa aí, né, pra gente pensar isso lá na frente. Mas não há nenhuma negociação ainda, tá? Corinthians quer 1 bilhão pelos name rights da Arena e 250 milhões pelos name rights do CT Joaquim Grava. E aí, Fel, o que vocês acharam de todas essas informações aí no Coringão? Maicon, tá sentindo falta do Maicon no time? Pra mim, quando ele saiu ali, o Corinthians sentiu bastante, vai voltar forte. Palácios, finalmente, vamos entender o futebol do Palácio e ver o que ele pode contribuir. Apesar que o Hugo vem fazendo café com leite ali, o arroz com feijão na lateral esquerda, né? Mas vamos ver, tá? Tá se sentindo mais à vontade, tá crescendo aí com a camisa do Corinthians, mas eu acho ainda que o Palácios vai ser o titular. Emirates no timão, 1 bilhão e 200 milhões e ainda tem o CT com 250 milhões. Tiraria o Corinthians totalmente dessa situação atual e foi o que o Augusto Melo falou no programa Os Donos da Bola. Tem um videozinho aqui para vocês. No programa Os Donos da Bola ele falou: se o Corinthians conseguir quitar a arena, o Corinthians sobe de patamar. E seria crucial uma parceria desse tamanho no Corinthians. Fiel, a Lili também trouxe todas as informações. Domingão contra o Atlético é prova de fogo. Se o Corinthians vencer e vencer bem, vai ser uma demonstração da força aí desse time. Então se inscreva aí no canal, deixa o seu like e até o próximo vídeo. Valeu!